Se você está ouvindo isso agora, pare um momento, porque o que você está prestes a aprender pode transformar genuinamente a forma como você pensa sobre o risco de doenças infecciosas, especialmente se você tem mais de 60 anos. O foco de hoje é o Ebola, um vírus que a maioria das pessoas associa apenas a manchetes e ciclos de pânico, que aparece nas notícias e logo desaparece da atenção pública, até que o próximo surto o force a voltar. Embora muitos assumam que se trata de um problema distante, alertas recentes de saúde global sugerem o contrário. A Organização Mundial da Saúde tem tratado certos surtos como sérias ameaças internacionais devido ao seu potencial de se espalhar além das zonas anteriormente afetadas. A informação importa mais do que o medo que a cerca, e compreendê-la corretamente é o primeiro passo em direção à clareza. Uma das descobertas mais marcantes das análises epidemiológicas recentes diz respeito a como a idade altera significativamente os desfechos clínicos. Um relatório de 2024 indica que indivíduos com mais de 60 anos apresentam uma taxa de mortalidade por ebola cerca de 40% maior do que adultos mais jovens, entre 25 e 40 anos. Essa não é uma variação pequena. É uma mudança significativa no perfil de risco. No entanto, a maioria das mensagens de saúde pública continua sendo generalista, não direcionada às populações mais velhas, que podem ser as mais afetadas. Essa lacuna na comunicação é exatamente o que torna a educação detalhada tão importante, não para criar medo, mas para garantir que a conscientização chegue a quem mais precisa dela. Mais adiante nesta análise, você ouvirá o caso de Gerald, um homem de 67 anos do oeste de Uganda que sobreviveu ao ebola em circunstâncias que os médicos descreveram como altamente incomuns. Seu desfecho não foi atribuído a tratamentos experimentais, mas a uma combinação de fatores de saúde de longo prazo que moldaram como seu corpo respondeu sob estresse extremo. Compreender o caso dele oferece uma visão sobre como a resiliência é construída ao longo do tempo, de forma silenciosa, por meio de condições biológicas e de estilo de vida que a maioria das pessoas ignora. O que é o ebola? Biologia e histórico. Para entender o ebola, precisamos deixar de lado as manchetes e nos concentrar na biologia. O ebola pertence à família Filoviridae de vírus. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não tem forma esférica. Sob um microscópio eletrônico, apresenta uma estrutura longa e semelhante a um filamento, frequentemente torcida e enrolada, como um fio irregular ou uma fita enrolada. Essa forma incomum reflete sua complexa estrutura biológica. O vírus foi identificado pela primeira vez em 1976, durante 2 surtos quase simultâneos na África, um próximo ao rio Ebola, no então Zaire, a atual República Democrática do Congo, e outro em Nzara, no Sudão. Esses surtos foram posteriormente confirmados como envolvendo o mesmo tipo de patógeno, marcando a descoberta de uma doença viral nova e altamente perigosa. Desde então, os cientistas identificaram 6 espécies do vírus ébola. A mais notória é a cepa anteriormente chamada de vírus Ebola Zaire, hoje referida simplesmente como vírus Ebola, responsável pelos maiores e mais graves surtos registrados na história. O evento mais amplamente estudado foi a epidemia na África Ocidental entre 2014 e 2016, durante a qual mais de 28 mil pessoas foram infectadas e mais de 11 mil perderam suas vidas, superando o total combinado de todos os surtos anteriores desde a descoberta do vírus. Apesar dos enormes esforços internacionais, o vírus se espalhou amplamente antes de ser contido. O que torna o ebola particularmente perigoso não é apenas sua taxa de mortalidade, que varia conforme a cepa e a disponibilidade de atendimento médico, mas a velocidade com que ele progride assim que os sintomas se iniciam. Ao contrário de muitas infecções que se desenvolvem gradualmente, o ebola pode sobrecarregar múltiplos sistemas do corpo em um curto espaço de tempo.
É por isso que os cientistas enfatizam tanto a detecção precoce quanto o controle de surtos. É importante estabelecer um fato central com clareza: o ebola não é transmitido pelo ar. Você não pode ser infectado simplesmente por compartilhar o mesmo espaço ou respirar o mesmo ar que uma pessoa infectada. Essa distinção é fundamental, pois muda completamente a forma como o risco de transmissão é compreendido. Como o ebola se transmite? O ebola se espalha por contato direto com fluidos corporais infectados: sangue, saliva, suor, vômito, urina, fezes, leite materno e sêmen. A infecção ocorre quando esses fluidos entram em contato com membranas mucosas, como os olhos, o nariz ou a boca, ou quando penetram por meio de pele lesionada. A interação casual cotidiana não é considerada risco de transmissão, mas situações de cuidado físico próximo podem ser de altíssimo risco se a proteção adequada não for utilizada. Esse padrão explica por que profissionais de saúde e cuidadores familiares, historicamente, foram os grupos mais afetados durante surtos. Em ambientes clínicos com recursos limitados, o risco de exposição aumenta significativamente pelo contato próximo com o paciente. Fora dos hospitais, o risco frequentemente surge em situações de cuidado domiciliar, onde os membros da família limpam, alimentam ou assistem indivíduos infectados sem equipamento de proteção. Uma das rotas de transmissão mais sensíveis e culturalmente complexas envolve práticas tradicionais de sepultamento. Em várias regiões afetadas, é costume que as famílias lavem, toquem ou preparem o corpo do falecido como parte dos ritos finais. Mesmo após a morte, o vírus pode permanecer presente nos fluidos corporais, criando uma via direta de exposição. As equipes de saúde pública frequentemente enfrentam o difícil desafio de equilibrar o controle de infecção com profundas tradições culturais. O ebola é classificado como um vírus zoonótico. Origina-se em animais antes de cruzar para humanos. Cientistas acreditam que morcegos frutívoros, especialmente da família Pteropodidae, atuam como hospedeiros reservatórios naturais. O vírus pode existir nesses animais sem causar doença grave, persistindo na natureza por longos períodos. Humanos podem ser infectados ao entrar em contato com animais infectados por meio de manuseio, caça ou consumo de carne de animais silvestres, incluindo primatas, antílopes florestais e porcos-espinho. Um estudo de 2023 de pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis, destacou que o desmatamento e a expansão dos assentamentos humanos estão aproximando as pessoas dos habitats da vida selvagem. À medida que os ecossistemas naturais se fragmentam, a fronteira entre a atividade humana e os reservatórios animais torna-se mais tênue, aumentando as oportunidades para eventos de transmissão entre espécies. Fora do corpo, o ebola sobrevive por várias horas em superfícies secas à temperatura ambiente e por períodos mais longos em ambientes líquidos ou em materiais contaminados. Luvas, aventais, máscaras e protetores faciais não são opcionais. São barreiras que bloqueiam fisicamente a única via de transmissão conhecida do vírus. Como o vírus age no corpo? Uma vez que o ebola entra no corpo humano, há um período de incubação que normalmente varia de 2 a 21 dias. Durante esse tempo, o vírus está se multiplicando, mas a pessoa infectada não apresenta sintomas e não é contagiosa. Esse detalhe é crítico. A propagação precoce não ocorre por transmissão invisível na população em geral, mas por eventos de contato específicos que acontecem assim que os sintomas aparecem. Quando os sintomas surgem, a progressão pode escalar rapidamente. O vírus, inicialmente, tem como alvo células-chave do sistema imunológico, macrófagos e células dendríticas, que normalmente funcionam como respondentes iniciais. Em vez de ser neutralizado, o ebola infecta essas células e as transforma em portadores, usando-as para se espalhar pelo corpo por meio da corrente sanguínea e do sistema linfático. À medida que a infecção avança para os vasos sanguíneos e órgãos, a integridade do revestimento vascular pode ser comprometida, levando ao vazamento de fluidos, instabilidade na pressão arterial e perturbação nos processos de coagulação.
Isso pode resultar em uma condição chamada coagulação intravascular disseminada, onde o sistema de coagulação do corpo se torna desregulado, formando coágulos de forma inadequada enquanto falha em controlar sangramento em outros lugares. É importante corrigir um equívoco comum. O sangramento dramático frequentemente associado ao ebola na mídia popular não ocorre em todos os casos. Ele aparece em apenas cerca de 30 a 50% dos pacientes. Muitos casos começam com sintomas semelhantes à influenza grave, febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça e dor de garganta, antes de progredir para vômitos, diarreia e disfunção orgânica. Essa é uma das razões pelas quais a detecção precoce é tão desafiadora. Nos estágios iniciais, o ebola pode parecer muitas outras infecções comuns, atrasando o diagnóstico e aumentando o risco de exposição. O impacto da idade, imunossenescência e risco aumentado, a forma como o ebola se comporta no corpo está intimamente ligada à idade. À medida que envelhecemos, o sistema imunológico não simplesmente enfraquece de forma vaga. Ele se torna menos responsivo a novas ameaças, mais lento para se ativar e menos preciso na coordenação de suas defesas. Esse processo é conhecido como imunossenescência e desempenha um papel central no motivo pelo qual as doenças infecciosas frequentemente se comportam de maneira diferente em adultos mais velhos. Em um sistema imunológico jovem, o corpo produz um conjunto diversificado de células T virgens, respondentes não treinados, que, quando ativados por um novo vírus, se multiplicam rapidamente e coordenam um ataque imunológico direcionado. Pesquisas em biologia do envelhecimento mostram que, após os 60 a 70 anos, a produção dessas células T virgens diminui significativamente. Alguns estudos estimam reduções que se aproximam da metade dos níveis das fases anteriores da vida. O sistema imunológico não para de funcionar, mas sua capacidade de responder a algo completamente novo se torna menos eficiente. No contexto do ebola, esse atraso importa enormemente porque o próprio vírus não está esperando. Ele se replica ativamente, invade células imunológicas e estabelece controle sobre múltiplos sistemas do corpo, justamente durante os estágios iniciais, quando os sintomas ainda parecem leves ou inespecíficos. Em muitos pacientes idosos, os sintomas iniciais não sinalizam imediatamente uma febre hemorrágica viral rara. Fadiga parece fraqueza geral. Febre pode ser confundida com infecção de rotina. Sintomas digestivos são atribuídos à desidratação. Dor muscular se mistura ao desconforto crônico já existente. Essa sobreposição é uma das principais razões pelas quais o diagnóstico precoce pode ser atrasado em populações mais velhas. À medida que a infecção progride e o ebola afeta as estruturas vasculares, adultos mais velhos frequentemente enfrentam complicações adicionais por condições pré-existentes como hipertensão, diabetes ou resiliência cardiovascular reduzida. Essas condições não causam o ebola, mas influenciam como o corpo responde uma vez que a infecção está em andamento. O resultado, muitas vezes, não é um único evento catastrófico, mas uma cascata em que múltiplos sistemas perdem a estabilidade ao mesmo tempo. Observações clínicas de surtos passados mostram consistentemente que pacientes mais velhos podem experimentar uma transição mais rápida de sintomas moderados para doença grave. Isso está ligado ao conceito de reserva fisiológica, a capacidade tampão do corpo quando confrontado com uma doença grave. Corpos mais jovens frequentemente compensam de forma mais eficaz por períodos mais longos, enquanto corpos mais velhos podem atingir um ponto de inflexão mais cedo, quando múltiplos sistemas estão sob pressão. Além disso, o ebola tem como alvo específico macrófagos e células dendríticas, justamente as unidades de alerta precoce do sistema imunológico. Quando essas células são infectadas, em vez de deter o vírus, tornam-se veículos que ajudam a espalhá-lo. Em indivíduos mais velhos,
Onde a coordenação imunológica já é mais lenta, essa perturbação pode ter um efeito mais pronunciado, porque o sistema tem menos flexibilidade para compensar quebras inesperadas. É por isso que o cuidado de suporte se torna especialmente importante em pacientes mais velhos. Manutenção da hidratação, estabilização da circulação e suporte da função dos órgãos, enquanto o corpo tenta montar sua própria defesa. Na medicina de doenças infecciosas, isso é descrito como ganhar tempo, não de forma passiva, mas como um esforço clínico muito ativo para manter os sistemas funcionando por tempo suficiente para que as respostas imunológicas e as intervenções médicas produzam efeito. O caso de Gerald, resiliência construída ao longo do tempo. Mesmo quando o vírus é idêntico, dois pacientes expostos em condições semelhantes podem experimentar trajetórias muito diferentes, dependendo da idade, da saúde de base, da resiliência imunológica e até de diferenças sutis em hidratação e estado nutricional. É aqui que a observação clínica se torna tão importante quanto a ciência laboratorial. Um dos casos mais significativos envolve Gerald, um homem de 67 anos do oeste de Uganda que contraiu o ebola durante um surto confirmado da cepa Sudão. Sua exposição ocorreu por contato próximo com um familiar que posteriormente sucumbiu à doença, colocando-o diretamente em um ambiente de transmissão de alto risco. Quando foi admitido em uma unidade de tratamento operada em coordenação com equipes médicas internacionais, Gerald apresentou febre alta, fadiga e dor muscular, sintomas consistentes com infecção sistêmica precoce. O que se destacou foi o ritmo e o padrão de progressão. Ao contrário de vários pacientes mais jovens tratados na mesma unidade, ele não desenvolveu rapidamente as complicações hemorrágicas mais graves, e sua condição, embora crítica, permaneceu comparativamente mais estável durante as fases-chave da doença. Isso permitiu que as equipes médicas mantivessem o cuidado de suporte por uma janela de tempo mais longa, o que frequentemente é um fator decisivo na sobrevivência. Ao revisar seu caso, os clínicos observaram vários fatores contribuintes. Gerald não tinha condições subjacentes graves como diabetes ou hipertensão, ambas conhecidas por afetar a integridade vascular e a eficiência imunológica. Não era fumante, o que é relevante porque a saúde vascular e respiratória de longo prazo influencia como o corpo tolera a infecção sistêmica. Mantinha um estilo de vida fisicamente ativo, caminhando regularmente, associado a melhor resiliência cardiovascular. E talvez o mais importante, as avaliações nutricionais indicaram níveis adequados de micronutrientes essenciais, incluindo vitamina D e zinco, ambos com papéis na regulação imunológica e nos processos de reparo celular. Nenhum desses fatores sozinho garante proteção ou recuperação, e nenhum deve ser interpretado como uma cura. Mas juntos refletem algo fundamental. A condição de base do corpo pode influenciar significativamente a forma como ele responde sob estresse biológico extremo. Infraestrutura de saúde pública e vacinação. O quadro global do ebola é moldado pela infraestrutura de saúde pública e pelos sistemas de contenção de surtos. Um dos desenvolvimentos mais significativos dos últimos anos foi o surgimento de cepas com perfis de cobertura vacinal distintos. A cepa Zaire tem uma vacina licenciada, a Ervebo, usada com sucesso em múltiplos esforços de contenção. No entanto, a cepa Sudão apresenta um desafio diferente. Ela possui estruturas de superfície viral distintas e, a partir de avaliações recentes, não há vacina totalmente aprovada que forneça ampla proteção contra ela. Isso não significa ausência de progresso científico, vacinas candidatas estão em ensaios acelerados. Mas significa que as estratégias de resposta devem depender mais intensamente de detecção rápida, isolamento, rastreamento de contatos e medidas de prevenção comportamental. Essa distinção é crítica. A ciência avança, mas não instantaneamente. Durante qualquer surto emergente, frequentemente há uma lacuna entre a identificação da ameaça e a disponibilidade de contramedidas totalmente implantadas.
Nessa lacuna, as ferramentas mais eficazes continuam sendo os sistemas de vigilância, a prontidão dos serviços de saúde e a adesão pública às diretrizes de prevenção. É também por isso que a coordenação internacional, por meio da OMS, se torna tão importante, permitindo o compartilhamento mais rápido de informações, alocação de recursos e implantação de respostas além das fronteiras. Prevenção prática. O princípio mais importante é simples. O ebola requer contato direto com fluidos corporais infectados. Sem essa via de contato direto, a transmissão não ocorre. Esse único fato é a base de toda estratégia de prevenção significativa. Em situações de surto, as estratégias de contenção focam em identificar casos precocemente e separar os indivíduos infectados dos demais o mais rapidamente possível. Uma vez detectado um caso suspeito, o isolamento se torna a prioridade, não apenas para proteger o indivíduo, mas para impedir qualquer cadeia de transmissão. Os profissionais de saúde dependem de procedimentos rigorosos de controle de infecção, incluindo equipamento de proteção completo e protocolos cuidadosamente gerenciados. Na história dos surtos, quando esses sistemas são implementados de forma rápida e consistente, as cadeias de transmissão podem ser significativamente reduzidas ou até completamente interrompidas. Fora dos ambientes clínicos, a prevenção é mais sobre comportamento e consciência do que sobre intervenção médica. O fator de risco mais importante, historicamente, tem sido a exposição a indivíduos infectados sem proteção adequada, especialmente em situações de cuidado domiciliar ou durante práticas tradicionais de sepultamento. Isso não ocorre porque as famílias são descuidadas, mas porque, na ausência de infraestrutura médica, as responsabilidades de cuidado naturalmente recaem sobre parentes próximos, movidos pela compaixão e pelo dever cultural. É por isso que as mensagens de saúde pública durante surtos enfatizam não apenas a resposta médica, mas também práticas seguras de cuidado e alternativas culturalmente sensíveis que reduzem a exposição sem remover a dignidade do processo. Outro elemento-chave é a consciência ambiental, particularmente em regiões com risco de derramamento zoonótico. A interação com reservatórios de vida selvagem, especialmente por meio de caça ou manuseio de carne de animais silvestres, tem sido historicamente uma via para a infecção inicial. À medida que os ecossistemas são perturbados e a fronteira entre humanos e animais silvestres se estreita, aumentam as oportunidades para raros eventos de transmissão entre espécies. É por isso que a saúde ambiental e a prevenção de doenças infecciosas são cada vez mais tratadas como campos conectados e não disciplinas separadas. Quando o foco se volta para a proteção individual, especialmente em adultos mais velhos, a conversa se torna menos sobre evitar um vírus específico e mais sobre fortalecer a resiliência fisiológica geral. A idade em si não determina o desfecho na infecção pelo ebola, mas influencia a eficiência com que o corpo responde sob estresse. Condições crônicas como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão não causam o ebola, mas podem afetar como o corpo gerencia a inflamação, a estabilidade vascular e a resposta imunológica. O estado de saúde de base, portanto, é relevante. E é algo que pode ser ativamente cultivado ao longo do tempo, de forma silenciosa, por meio das escolhas cotidianas que fazemos.